Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor, sou um dos criadores da Trading com Dados e eu queria dar as boas-vindas aqui ao nosso tutorial de Python do absoluto zero. A gente criou esse tutorial para que você aí, que está em casa, consiga dar os primeiros passos na linguagem de programação Python até fazer algumas aplicações básicas no mercado financeiro, porque nós aqui da Trading com Dados acreditamos que o Python e dados, no geral, podem melhorar muito a sua tomada de decisão no mercado financeiro. A gente vai mostrar aí ao longo da nossa jornada como isso pode ser feito. Então, se você nunca programou, nunca teve contato com programação no geral, especialmente com a linguagem Python, você não precisa se preocupar, porque esse tutorial foi feito justamente para isso, para te ajudar a dar os primeiros passos, para te ajudar a começar. Então, ao longo aí das próximas aulas, vou passar essas noções introdutórias, como criar variáveis, fazer operações com variáveis, operações com dados no Python, e a gente vai, ao longo do tempo, aí, vai vendo aplicações cada vez mais elaboradas. É importante aqui destacar que o Python não é um software, tá? Python não é um programa de computador. O Python ele é uma linguagem de programação. O que a gente vai utilizar para programar em Python são os ambientes, são as IDEs, como a gente chama. IDE é uma sigla em inglês que basicamente quer dizer algo como ambiente de desenvolvimento integrado, tá? A tradução mais exata é isso. Ou seja, é o ambiente onde nós vamos programar em Python. Existem várias IDEs aí no mundo, várias plataformas, vários ambientes que a gente pode usar para programar em Python. Entre eles, o Google Colab. O Google Colab é uma das IDEs, uma das plataformas mais fáceis que existem para programar em Python. E por que isso? Porque a gente não precisa instalar nada. Você pode muito bem abrir o seu navegador, tá? Abrir o seu computador, você só precisa ter uma conta no Google, uma conta do Gmail e acesso à internet, basicamente isso. Eu vou mostrar para vocês já como é que a gente vai fazer isso. E você acessa o site do Google Colab e em questão de poucos segundos você já está programando em Python. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque muitas pessoas confundem, às vezes, quando estão começando, elas confundem o Python como se o Python fosse um programa. Como eu falei para vocês, não é. O Python é uma linguagem. Você pode programar em Python não só no Google Colab, que nós vamos ver aqui, mas você pode programar em Python em outras plataformas também, como Jupyter, como Spyder, como VS Code, ou seja, são diferentes ambientes, diferentes softwares que você pode usar para programar em Python. O que nós vamos aprender aqui no Google Colab vai ser válido em qualquer outro ambiente, qualquer outra plataforma. Por quê? Porque o Python ele é o mesmo, você só vai trocar a plataforma caso isso aconteça, Mas para a grande maioria dos casos, grande maioria das aplicações que nós vamos fazer aqui, o Google Colab já é suficiente. Então o que nós vamos fazer nesse tutorial? Eu vou abrir o Google Colab junto com vocês, convido vocês a fazerem o mesmo, vocês vão fazer isso junto comigo, a gente vai fazer juntos ao mesmo tempo, e nós vamos começar a programar em Python. Beleza, pessoal? Vamos lá? Pessoal, e antes da gente começar a nossa programação em Python propriamente dita, eu queria passar mais uns conceitos fundamentais aqui que vão ser bem relevantes nessa jornada de vocês rumo à programação em Python aplicada ao mercado financeiro. Como eu expliquei para vocês aqui antes, a gente tem o conceito de IDE, que talvez seja um dos conceitos mais importantes aqui, e a IDE mais básica, talvez, mais simples de se utilizar, seja o Colab. Então, para a gente acessar o Colab, basta digitar colab.research.google.com e, obviamente, a gente precisa ter uma conta no Google. Então, se vocês não têm uma conta no Google ainda, eu convido vocês a criarem essa conta, criarem um Gmail, porque a gente vai precisar dessa conta para começar a programar em Python no Google Colab. E vejam que a tela é assim, é super simples, pessoal. Temos aqui um menu, temos aqui as células onde a gente vai programar em Python. A gente pode mesclar textos com imagens, com código. Pessoal, uma característica muito relevante do Google Colab que vocês têm que manter em mente é que é o seguinte.
O Colab ele não é instalado na sua máquina, ele roda na internet, tá? Roda no seu navegador. Ou seja, existe uma máquina virtual, lá um servidor do Google, que está processando, que está rodando essa sessão. E o Jupyter, que nós vamos ver daqui a pouco, não é assim. O Jupyter você tem que instalar na sua máquina. Então, por isso que algumas aplicações que a gente vai ver no Python mais para frente, por exemplo, rodar o MetaTrader, fazer trades ao vivo e tal, a gente recomenda que seja o Jupyter. Por quê? Porque está na sua máquina, né? E o MetaTrader, a gente sabe que é um software que instala na sua máquina. Então, para os dois se comunicarem, tem que ser no Jupyter. Enquanto que outras aplicações que não têm essa necessidade de rodar na sua máquina, não tem problema, roda no Colab mesmo. E uma particularidade interessante do Colab é, quando você digita algum comando aqui, sei lá, fazer um exemplo aqui para vocês, deixa eu colocar um zoom aqui. Sei lá, vamos dizer que A é igual a 2. No momento em que eu executar esse comando com Shift Enter, ou apertar nesse play aqui do lado esquerdo que vocês estão vendo, percebam que ele vai inicializar a sessão, porque é como se fosse um computador mesmo. A sessão não estava inicializada, ele vai inicializar a sessão, ele vai criar um kernel, como a gente costuma chamar, e aí depois vai estar aqui a sessão criada com memória RAM, com espaço em disco para você executar. Então essa é uma peculiaridade interessante aqui do Google Colab, porque justamente ele roda numa máquina virtual, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês o procedimento para trabalhar com o Jupyter também. E de quebra vocês já vão ter aí duas ferramentas no portfólio de vocês, né? Vocês vão saber não só o Google Colab, como o Jupyter também. E vão ser capazes de programar em Python em mais de uma plataforma. E aí, pessoal, então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai instalar o Jupyter. O Jupyter, ele vem numa suíte mais ampla, tá? Chamada Anaconda. E dentro do Anaconda vem algumas plataformas, vem alguns softwares, entre eles o Jupyter. Então a nossa primeira missão aqui é encontrar o Anaconda. Então vamos lá, juntos a gente vai aqui para o Google e eu vou digitar Anaconda Download. Tem outras opções ali, né? Se a gente colocar Anaconda, aparece Anaconda Python, por exemplo. Enfim, tudo vai acabar levando para o mesmo lugar. A gente vai ver aqui Anaconda Distribution. E logo de cara aqui, ele vai mostrar o que é a opção principal para a grande maioria das pessoas que utilizam o Windows. Então a gente tem a versão de Python 3.9, 64-bit, 621 MB. Se você estiver vendo essa aula, né, um tempo depois, possivelmente a versão de Python talvez tenha mudado. As versões de Python elas vão se atualizando com o tempo. Então aqui ele fala as features, né, tudo que vem dentro do Anaconda. Então a gente tem o Jupyter, a gente visualiza aqui também o Spider, vem as bibliotecas NumPy, Pandas, que nós consideramos aqui as principais bibliotecas de Python. Ou seja, vem bastante coisa. A gente vai usar aqui mais o Jupyter, mas eventualmente, né, tem a possibilidade de usar o Spider também. O Spider é uma outra plataforma, uma outra IDE para se programar em Python que muita gente usa. Então vem o Conda também, vem o navegador do próprio Anaconda, enfim. Não vou entrar em tanto detalhe sobre essas outras coisas aqui, até porque, como a gente está vendo, várias delas são bibliotecas que vão ser utilizadas dentro do Python, tá? E aí, eventualmente, a gente vai falar aqui e vocês vão ver elas atuando na prática. A gente vai salvar isso aqui, vai esperar o download terminar. E aí, pessoal, uma vez que a instalação terminar, basta a gente abrir aqui o instalador para começar a instalação de fato. Então a gente vai prosseguir aqui com o instalador, Next, I agree. Você pode colocar Just Me, All Users, tá? Não tem problema, vou colocar Just Me. Aqui é importante que você selecione essa opção de adicionar o Anaconda às suas variáveis de environment, variáveis ambiente path, tá? Isso aqui vai garantir que eventuais novas bibliotecas que você instalar e novas versões consigam enxergar a versão de Python que estão instaladas na sua máquina. Se você não marca isso aqui, pode acontecer em algum momento, né? Se você instalar novas bibliotecas, aí novas atualizações, pode ser que ela não consiga enxergar a instalação original do Python. Então é importante marcar isso aqui, tá, pessoal? Ele vai dizer que não é recomendado, mas enfim, né, na nossa experiência isso aqui é muito necessário. A gente vai instalar e basta aguardar a instalação terminar.
Depois que a instalação for concluída, a gente vai clicar aqui em Next, vai finalizar. E aí, se vocês quiserem deixar aqui marcado, né? Eu normalmente não deixo isso aqui marcado porque eu faço a abertura do Jupyter manualmente, tá? Vocês podem procurar nos ícones, na verdade aqui, ó, eu já tenho, tá? Já estava na minha barra aqui inferior, a gente pode pesquisar também. Ou vocês podem procurar manualmente. Deve estar aqui, tá? Numa pasta, né, com o nome parecido, Anaconda. Então vocês vão selecionar Jupyter Notebook. Ele deve abrir uma tela preta como essa, vai passar aqui alguns segundos, alguns momentos, e ele vai abrir no navegador. É importante isso, tá? A gente usa o Jupyter no browser, no navegador, e ele vai abrir isso aqui automaticamente no navegador que está configurado na sua máquina como navegador padrão. Pessoal, é importante destacar a forma como o Jupyter funciona. Ele cria um servidor local na sua máquina para executar o software. Então isso aqui que vocês estão vendo é esse servidor local. Caso aconteça de vocês perderem essa página aqui, ficarem sem a conexão com o Jupyter, basta simplesmente fazer isso aqui. Vir nessa tela preta que vocês estão vendo, copiar um desses endereços aqui. Então, por exemplo, localhost, a gente vai copiar isso aqui, Ctrl C, vai abrir, né, uma aba. Isso aqui vai levar para o mesmo lugar, para a mesma seção de Jupyter. Então, caso aconteça de vocês se desconectarem, fechar o navegador sem querer, basta fazer simplesmente isso, ele vai voltar. Essa aqui é a tela de entrada do Jupyter. Ele vai mostrar o que ele considera como a raiz, né, de atuação, o diretório de atuação. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que ele está na minha pasta mesmo, na pasta que tem o meu nome. Se eu abrir aqui no meu explorador de arquivos, vai ser essa pasta aqui. Então, reparem que é essa mesma visualização que ele tem. Com isso, a gente vai poder selecionar pastas específicas que a gente quiser para armazenar os nossos arquivos. Então, suponho que eu quisesse criar um novo arquivo de código, um novo arquivo de Python aqui usando o Jupyter. A gente pode vir aqui em New, Python 3, ou vocês podem acessar uma pasta específica da escolha de vocês. Eu vou selecionar aqui a pasta PMFWiki e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo de Python 3. É basicamente dessa forma que a gente faz, pessoal. Quando a gente criar esse novo arquivo aqui de Python, vocês vão ver que ele vai aparecer lá na pasta, que é o que eu vou mostrar para vocês em instantes. É importante a gente destacar a extensão desse arquivo. Esse arquivo aqui não é um arquivo de Python puro, que são os arquivos .py, como a gente costuma chamar, né? Como a gente costuma ver. Os arquivos de notebook, eles têm essa extensão aqui no final, .pynb. Essa extensão quer dizer Python Notebook. Ah, Vitor, mas Python Notebook é diferente de Python? É que Python é a linguagem, pessoal. A gente programa em Python aqui dentro, tá? Então eu posso fazer qualquer coisa, sei lá, dizer que A é igual a 2, isso aqui é uma variável que eu estou criando, tá? Dizendo que A é igual a 2, A carrega o valor de 2. Isso aqui que eu estou fazendo dentro da célula é programar em Python. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui fora é um notebook. Então a estrutura de notebook ela vai ser muito legal para a gente, porque a gente vai conseguir criar verdadeiros relatórios bem organizados, estruturados, bonitos. Porque se a gente só programasse em Python, ficaria um código em Python cru, né, sem muita organização, que normalmente quem faz isso, né, são os desenvolvedores, precisam criar, desenvolver ferramentas. No nosso caso, o que eu mais indico para vocês é utilizarem uma ferramenta de notebook. Então, por exemplo, o Google Colab, ele é uma ferramenta de notebook. Ele cria notebooks, notebooks de células de programação em Python. O Jupyter também é uma plataforma de notebook. O VS Code, por exemplo, que é uma outra IDE, também tem a capacidade de criar notebooks. Normalmente é o que a gente recomenda para quem está começando sempre. Essa estrutura aqui de notebook, pessoal, ela permite dois tipos de células. Então, o que eu mostrei aqui para vocês é o primeiro tipo de célula. São células de código, células de programação. Eu também consigo criar células de Markdown. O que é isso? São células de texto, células que a gente usa, elementos gráficos de imagem, ou elementos de texto, a gente consegue usar tags HTML, por exemplo, a gente consegue colocar uma série de
de índices, tá? Para tornar os nossos códigos mais organizados. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma hashtag. Uma hashtag quer dizer título, tá? É o que a gente coloca quando eu quero destacar, vamos dizer, o título do meu código. Vou colocar aqui tutorial de Python. Eu vou colocar asterisco, asterisco no começo, asterisco, asterisco no final. Eu vou fazer ESC-M e fazer Shift Enter. Isso aqui criou uma célula, tá vendo aqui, ó, essa característica? Isso não é uma célula de código, pessoal. Se eu executar isso aqui, ela não me retorna nada, porque ela reconhece que isso aqui é Markdown. Markdown é pura visualização, é pura organização. Isso daqui sim é uma célula de código. Então a primeira coisa que eu quero que vocês diferenciem é a diferença de uma célula de código para uma célula de Markdown, beleza? A gente vai usar a célula de Markdown para organizar o nosso código, para deixar ele bem estruturado, bonito, né? E ser ali uma apresentação, um relatório bom de se visualizar, de compartilhar com outras pessoas. O que eu mostrei aqui para vocês foi o primeiro nível de índice, mas o Markdown permite também que a gente crie o segundo nível, o terceiro, o quarto e assim por diante. Então, por exemplo, se aqui eu quiser colocar item 1, criação e operações, vamos dizer, com variáveis. Então aqui a gente vai criar variáveis e vai fazer operações com elas. Percebam aqui, ó, que eu estou utilizando duas hashtags. Ele foi para um nível abaixo dessa daqui. Se eu colocar 3 hashtags, mais um nível abaixo, tá? E assim por diante. Então, com isso, a gente pode desenvolver uma estrutura assim, de um relatório muito bem formatado, tá? Vocês poderiam colocar aqui, sei lá, criar mais uma subseção. Variáveis numéricas, tá? Poderia ser o caso. Enfim, estou passando isso aqui para vocês mais para vocês entenderem, mas vocês não precisam se preocupar com isso agora. Reparem que aqui eu estou fazendo a execução com Shift Enter. É o Shift Enter que executa uma célula e vai para uma célula logo abaixo. Se eu executar aqui, por exemplo, o comando A com Shift Enter, ele diz que A é igual a 2 e ele vai para a célula logo abaixo. Se não houver uma célula abaixo, ele cria uma nova célula. Se você quiser criar a célula e permanecer nela, você tem que fazer Ctrl Enter. Beleza? Então tem essa diferença aí, muito embora os dois comandos executam Shift Enter e Ctrl Enter. Pessoal, se vocês quiserem criar células novas, vocês vão apertar ESC A, percebam que eu criei uma célula nova. Se eu quiser deletá-la, eu vou apertar ESC novamente, depois D e D. Reparem que eu não estou apertando ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, se eu estiver na seleção dentro da célula, eu vou ter que sair dela. Então, ESC, depois D e D. Maravilha? O Markdown, ele tem uma série de formatações que a gente pode fazer aqui. Eu mostrei para vocês o negrito aqui, né? Que é asterisco, asterisco. A gente pode adicionar o itálico também. Então, um asterisco no começo e um asterisco no fim transforma o texto em itálico. Eu não quero entrar em muito detalhe aqui com vocês sobre todas as possibilidades de formatação que a gente pode fazer, porque normalmente vai ser basicamente isso. A gente vai adicionar um título, vai adicionar um subtítulo, a gente vai criar algumas variáveis aqui usando células de Python, mas é isso só que eu quero que vocês entendam. Células de código, células de Markdown, tá? Como criar títulos e subtítulos, e só mais uma coisa aqui. Quero mostrar como adicionar imagens, porque muitas vezes a gente vai adicionar imagens aqui nos nossos códigos para torná-los mais organizados, mais agradáveis e intuitivos de serem entendidos. Eu vou trazer aqui para vocês o logo da Trading com Dados, a gente vai colocar juntos aqui nessa célula aqui em cima. Como que a gente faz isso, pessoal? Normalmente quando a gente traz imagens, eu trago da internet. Eu preciso de uma URL. Só que eu preciso dizer também para o Python o que é que eu vou fazer com aquela URL. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho a URL aqui do logo da Trading com Dados, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, jogar aqui dentro. Só que não basta eu executar isso aqui. Se eu simplesmente executar isso aqui, vocês vão ver que ele vai dizer sintaxe inválida. Por quê? Porque ele está vendo essa célula como uma célula de código. Estão vendo? Ó, tem um play aqui do lado. Tem características aqui que indicam que isso é uma célula de código. Só que isso aqui não é um comando de Python.
O Python não vai entender o que eu quero fazer aqui, porque isso é uma célula de Markdown. Eu quero que seja, né, uma célula de Markdown. Então, a gente pode transformar essa célula para Markdown. Aqui no próprio menu do Jupyter, a gente consegue fazer isso manualmente. Mas eu consigo fazer também com um atalho. A gente vai fazer ESC para sair da seleção da célula, depois vai apertar M. Com isso, eu transformei essa célula numa célula de Markdown. Se eu apertar C, essa célula vai voltar a ser uma célula de código. Vamos executar. Bem, ele ainda não conseguiu exibir a imagem aqui, né? Eu posso até clicar, ele está tratando como link, maravilha, mas eu não consigo exibir a imagem ainda. Por quê? Porque você não falou para a sua estrutura de Markdown aqui o que ele tem que fazer. E como é que ele vai saber? Você vai usar primeiro o comando img, tá? E com isso ele vai entender que é uma imagem, só que o img funciona no formato de tag. O que é uma tag? É uma estrutura de HTML para indicar o que um elemento é e a sua função. Então eu vou abrir uma tag, vou digitar img de imagem, a gente vai separar, e aqui no final eu vou colocar uma tag que fecha esse comando, uma tag de fechamento. Vamos executar para ver? Ainda não foi. Por quê? Ele precisa entender o que isso aqui faz. Isso aqui é o source, é a fonte da imagem. Então eu vou dizer para ele, eu vou explicitar aqui, o source da imagem é isso aqui. Só que tem mais uma coisa, isso daqui precisa estar entre aspas. Aspas simples, aspas duplas, tanto faz. Vamos colocar, vamos voltar aqui e colocar entre aspas. Então eu vou colocar aspas aqui, vou fechar com aspas também. Maravilha, a gente fez com que exibisse, né? Só que ainda não está do jeito que eu queria. Primeiro porque eu quero centralizar a imagem. Para centralizar, eu vou colocar uma tag aqui na frente. Então, abre tag, fecha tag, eu vou colocar center, para ficar no centro. E no final, ainda vou colocar um outro parâmetro para que ele reduza o tamanho. Então, eu vou usar aqui, né, a palavra em inglês, width, quer dizer largura. Eu vou dizer que eu quero uma largura de apenas 200 ou 300, vamos colocar um pouquinho maior. E vamos executar. E aí, pessoal, já temos o início da nossa estrutura aqui, do código, tá? Que a gente vai usar para esse tutorial. Na nossa estrutura de notebook, onde a gente tem o logo da Trading com Dados no começo. Temos o título, vocês podem adicionar outros parâmetros aqui, né? Relatório criado por, etc. Colocar o nome de vocês, colocar a data, que são parâmetros normalmente que a gente coloca nos nossos códigos para ficarem organizados e, eventualmente, se a gente atualizar, fizer novas versões, eles estão aqui super bem estruturados. Eu vou deletar essa célula, ESCDD, e agora a gente vai ver, primeiro, né, com relação a variáveis, isso aqui que a gente criou. Então, o A é uma variável, A igual a 2. Vou mostrar para vocês tipos principais de variáveis que a gente utiliza no Python, como fazer algumas operações com as variáveis, e com isso a gente vai continuar o nosso tutorial de Python já na próxima aula.